everyone! Eu sou a Agnes, professora de inglês, e eu tô aqui para mais uma dica no nosso canal. What do you do? O que você faz? Essa é a pergunta que qualquer pessoa que conversar com você em inglês vai te fazer, em qualquer situação. Vamos pensar aqui um pouquinho sobre o que nós fazemos. Eu vou me usar de exemplo e você vai se adaptando aí para sua situação. A primeira resposta que você tem que dar já é bom soar bonita, né? Então, what do you do? O que você faz? I'm a teacher. Eu sou professora. Lembra de colocar, já até falei em um outro vídeo, colocar a ou an antes, porque em inglês a profissão é um substantivo contável, então você tem que colocar o a ou an se for um som de vogal. Então, I'm a doctor, tem que colocar o a, sou médico. I'm an engineer, eu sou um engenheiro, aí tem que colocar o an engineer. Tá? Então a primeira coisa que você fala é isso. A segunda coisa que você vai falar, no meu caso assim, I'm a teacher. Eu realmente tenho normalmente eu tenho essas reações. Really? Sério? Apesar do professor não ser reconhecido no Brasil, no exterior ele é super valorizado. Então, really? Aí eu tenho que falar um pouquinho, né, de mim. Então eu falo, eu tenho dois jeitos de falar. No meu caso eu posso falar I'm an English teacher. Eu sou uma professora de inglês, mas pode ter uma segunda conotação aí. A pessoa pode achar que eu sou inglesa, né? I'm an English teacher. Pode ser uma professora inglesa ou uma professora de inglês. Então, se eu quiser evitar a confusão, eu posso falar I'm a teacher of English. I'm a teacher of English. Mas a próxima coisa que eu falo é quanto tempo eu tô na área. I've been a teacher for 25 years. Então, eu sou professora há 25 anos. Lembrem-se que quando nós estivermos incluindo o tempo, há tanto tempo, faz tanto tempo, você não pode falar I am, porque em português a gente fala eu sou professora há tanto tempo. Em inglês você não pode falar I am, você tem que usar o present perfect. Então você tem que falar I've been a teacher for 25 years now. Então eu sou professora há 25 anos. E aí, dependendo da situação, a sua fala vai desenrolar para um caminho, né? Mas em algum momento, se você continuar falando do seu trabalho, você vai falar de alguma coisa da área que você trabalha, por exemplo. Você pode falar I work in a hospital, eu trabalho no hospital. I work in the lab, eu trabalho no laboratório da empresa. Você vai falar onde você trabalha, tá? Você pode falar também a empresa que você trabalha. Então, I work. Aí, se você colocar o nome da empresa, lembra de colocar... Lembra, não sei se você já sabe, a preposição correta é I work. Qual é a preposição para você colocar antes, sabe? At. I work at. Aí você coloca o nome da empresa, tá? Então, eu trabalho nessa empresa, eu trabalho nesse laboratório. E aí, é legal se você estiver numa entrevista, por exemplo, é bom você falar alguma coisa que você já tenha, ou que você tenha de diferencial, ou que você tenha desenvolvido, um projeto que você tenha desenvolvido. Então, no meu caso, eu posso falar de um diferencial, eu posso falar I have a CPE certificate. Eu tenho um certificado de proficiência da Universidade de Cambridge. É o mais avançado que tem na Universidade de Cambridge. Então, quando, por exemplo, a pessoa está conversando comigo pela primeira vez e quer saber o que eu faço, ela não sabe o meu nível de inglês, eu posso falar isso, né? Porque é uma prova da minha qualificação. Então, você está numa entrevista, você pode falar o MBA que você tenha feito, você pode falar de um curso no exterior, ou de um curso que te desenvolveu para a área que você foi, para uma especialização, é legal você falar, né? Então, no meu caso, eu sempre falo do CPE, porque eu tenho outros certificados, mas esse, como é o melhor, não é pra você fazer lista de coisas que você fez, é pra você escolher o melhor e você fala desse melhor. Eu posso falar que eu tenho o CAE, o FCE, mas eles não são tão avançados igual o CPE, que é o Proficiency, né? O C2 Proficiency. Que mais? Uma coisa que é bom você falar é que por que você tá nessa área? O que você escolheu essa área? Às vezes você escolheu, às vezes você caiu de paraquedas. Eu era muito novinha, eu tinha 15 anos quando eu comecei, eu fui convidada para ser professora e eu amei a ideia e assim fui por um tempo. Só que quando eu tava na época de vestibular, eu pensei, professor não é reconhecido no Brasil, infelizmente. E eu fiquei meio insegura de fazer uma faculdade nessa área. Eu acabei fazendo administração com ênfase em comércio exterior. Comércio exterior é Foreign Trade. Trabalhei por um tempo de manhã, durante o dia, como analista, Foreign Trade Analyst.
E aí à noite eu continuei sendo teacher. Aí depois de 5 anos eu vi que por mais que tivesse, era um boom naquela época, todo mundo queria fazer comércio exterior, não era aquilo que eu nasci para fazer. I was born to be a teacher. Então eu nasci para ser teacher. Então I was born. Uma coisa aí, presta atenção. Muito brasileiro fala só I born. Porque born você traduz eu nasci. Mas quando você usa o born, você tem que falar I was born. I was born to be a teacher. Ah, então I was born to be a teacher, nasci para ser teacher. E aí eu desisti daquela carreira, eu falei, agora que eu decidi ser teacher, eu vou me especializar. Tive uma franquia por um tempo, depois eu segui carreira solo e eu sempre fazendo cursos. Por quê? Porque se você tá numa área, independente se você chegou até ela por amor ou não, eu cheguei por amor, mas eu permaneci nela por amor. Mesmo que você não goste, a pessoa fala, mas eu não gosto do que eu faço, tenta encontrar coisas que você gosta no que você faz, porque afinal de contas você passa, you spend 10 hours, 8 hours, 10 hours a day doing what you do. Então você passa 10 horas da sua vida fazendo o que você faz. Se você não gosta, você precisa encontrar uma forma de gostar, porque senão que vida é essa, não é? Então você precisa encontrar alguma forma to enjoy what you do, para que você goste do que você faz. I love what I do. Então você pode falar numa entrevista, I love what I do. I love what I do. Eu desenvolvi isso, eu desenvolvi esse projeto. I've developed this project. Então, a pronúncia é project, não é project. Muito brasileiro fala project, mas a pronúncia é project. E assim você vai discorrendo sobre o que você faz. É importante lembrar de que essa é a nossa vida, e por ser a nossa vida, é legal que você encontre formas de amar aquilo que você faz. Find ways to love it. Find ways to love it. That's what I did, and that's what I've been doing since I started teaching 100 years ago. Então, é o que eu tenho feito, é o que eu faço desde séculos atrás. Que é uma forma de eu ser feliz no que eu faço e que chegue sextas-feiras e eu não fale, faltam 5 dias ainda pra sexta, na segunda-feira. Eu diga, nossa, hoje é sexta. This is my life, ok? Thank you. Have a wonderful Tuesday. Tenha uma linda terça and see you